respondia. Como é que está teu time, né, para esse Fla-Flu, né, um Fla-Flu tornou-se importante para o Fluminense, já que se porventura ocorrer uma combinação, uma vitória do Avaí hoje diante do Vasco, o Fluminense entra na zona do rebaixamento. Como é que está teu grupo psicologicamente para entrar, de repente, no Fla-Flu, numa zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, por favor? Bom, antes eu quero fazer uma colocação para vocês sobre... Recebi uma visita extremamente cordial hoje pela manhã, e uma pessoa que é querida, uma pessoa que eu tenho uma relação muito forte, mas isso desde o tempo de menino na Penha, do professor Parreira. Gentilmente, não necessitava disso, mas por ser um gentleman, veio comunicar o motivo pelo qual não poderia, nesse momento, aceitar o cargo de vice-presidente de futebol. Extremamente agenda cheia de compromissos, pelo menos até fevereiro. Eu ainda falei para ele, brinquei com ele, pode ser, mas depois vem a Copa, com certeza também você vai estar tarefado, mas quem sabe, a partir de fevereiro ele possa vir a ocupar algum cargo. Então isso queria deixar claro, está torcendo, está colaborando, torcendo muito para que a gente saia dessa situação, mas no momento realmente, compromissos já assumidos, por saber que não vai poder estar de corpo presente 100%, ele preferiu não aceitar. Então ele veio aqui de manhã para me falar isso, e como a conferência depois do treino teria que ficar muito tempo, ele iria explicar pessoalmente, então eu estou explicando. Sobre o jogo, complicado por dois. O Flamengo não vai conseguir entrar no G6 por causa desse jogo, nem o Fluminense vai sair do problema de rebaixamento, e também não é isso que vai fazer, se não vencer, o Fluminense cair. Ainda faltam 12 jogos, é muita coisa, mas não tenha dúvida que nós vamos entrar preocupados, porque nós precisamos sair o mais rápido possível desse momento. Então é um jogo de muita importância para os dois estão pressionados e vão procurar ter a seriedade, acima de tudo, né, para saber resolver e dar soluções aos problemas que nós vamos encontrar no jogo. Abel, eu gostaria de saber de você o seguinte: tem dois jogadores que fazem parte do elenco, estão voltados a treinar, inclusive os dois participaram dos jogos treinos com o Fluminense, segundo o Pierre. Qual o seu planejamento, principalmente para esses dois jogadores? Os jogadores que estão voltando, um de longo tempo, que é algum, o PR menos tempo, mas há pouco tempo ficou mais sem treinar. O Renato treinou, eu acredito que o Renato também para o próximo jogo, não sei. O planejamento está sendo feito em cima de todo mundo, e no jogo a gente vai analisar aquilo que é melhor, porque começa a chegar um momento em que não é só o lado técnico, o lado físico que faz a diferença não, cara. O mental ajuda muito. Então, você falou aí de dois jogadores extremamente experientes, jogadores que estão acostumados com decisão, com momentos ótimos, com momentos complicados, mas tudo a gente está analisando com cuidado. O que a gente espera é que no momento que eu chamar, possa me dar, por exemplo, essa resposta que me deu o Cavalieri no jogo passado. Foram 5 Fla-Flus esse ano. O Fluminense não venceu, conquistou o título da Taça Guanabara, mas não venceu. Em 4 deles, levou gol depois dos 40 minutos do segundo tempo. O que você está preparando aí para impedir essa falta de concentração na reta final dos clássicos? Sabe o que eu gostaria de fazer? Terminar o jogo com 40. Com o Grêmio eu tomei gol aos 42 também. Com Vitória eu tomei o empate, o gol da Vitória. Eu fiz o gol da virada aos 43, 44 e tomei o gol de empate aos 48.
Isso não tem, cara. Isso é concentração, é momento, é você prender a bola na frente, é você parar a jogada, é você valorizar uma falta, um lateral, um escanteio. A equipe tem se portado bem contra o Flamengo. Somente esse jogo aí que você citou, um deles, né, o Cariacica, uma equipe toda suplente, eles com titulares. E tem outros aí que a gente não venceu porque não deixaram a gente levar. Tá? Vamos ficar por aqui porque eu não consegui engolir até agora aquela final de campeonato. Tudo que aconteceu aí de mais de uma semana para cá, o protesto no aeroporto, demissão do vice-futebol, aquele áudio que vazou, isso fica totalmente fora para os jogadores nessa preparação para o Clássico? Atrapalhou de certa forma? Ou você acha que conseguem blindar bem o time para o jogo com esses problemas que aconteceram? Não. A gente não vai usar isso como desculpa, porque, primeiro, né, nós não nos envolvemos absolutamente em questões políticas. Né? Fernando é uma pessoa que, inclusive, por termos muito jogador no grupo da base, que trabalha com alguns deles aí já há muitos anos. Então a gente criou uma amizade, criou um laço, criou uma relação e, claro, a gente sente. Mas isso é lado político. O lado do aeroporto é o torcedor, cara. Nós temos que entender. Eu procurei conversar com meus jogadores sobre isso. Tem que entender, cara. Isso preocupa, é o momento, é difícil, é ruim, vem um jogo que o torcedor tricolor não gosta de perder de jeito nenhum, que é um Fla-Flu. Uma equipe forte, uma equipe bastante tarimbada, cascuda. E nós temos que procurar superação. É isso que o torcedor quer ver. Então, pra gente essa semana mesmo, cara, me envolveram aí meu nome, muita coisa. Chegou o ridículo de falar que eu estava em São Paulo acertando um contrato com a seleção dos Emirados Árabes. Né? Uma outra notícia de que eu tinha vetado um jogo amistoso com o Paris Saint-Germain. Eu nunca soube disso. Se isso foi lá em Laranjeira, é uma coisa, nós estamos muito longe. Porque para o treinador não chegou. Então, sabe aquele negócio de que quando a coisa está muito boa, começa a surgir umas notícias inacreditáveis, e quando a coisa está muito ruim, as coisas se tornam até piores porque tomam uma dimensão maior. Então, o grande lance nesse momento é nós sabermos a nossa dimensão. Entendeu? Saber que tudo que está acontecendo é absolutamente normal, não tem nada fora do normal. E nós, sim, no jogo, voltarmos à nossa realidade, à nossa produção, a gente ser o mais próximo de nós mesmos, cada um dentro do campo, em prol do coletivo, em prol da equipe. Abel, falou aí sobre o que aconteceu no aeroporto, né? E ontem teve uma reunião aqui de alguns torcedores com 2 jogadores e o Torres. Gostaria de saber qual a tua avaliação sobre isso, o que isso traz de positivo e se pudesse explicar o porquê que tu não participou desse encontro. Não participei porque já tinha conversado com ele quando eu saí do aeroporto. E falou que foi um negócio muito bom. Que vão apoiar muito. Acho que é isso aí. Nesse ponto, São Paulo está dando um grande exemplo. Para um time que foi 17 rodadas na zona de rebaixamento. Nós ainda não entramos. Espero não entrar. Acho que não sei se foi o presidente que pediu para que houvesse. Mas, pelo que eu fui informado, foi de um nível muito bom. E veio muito apoio. Né? Então, isso é legal. No próximo ano, não sei se é o momento certo para falar sobre isso, mas teve alguma participação sua em relação ao convite, se aceita ou não? Teve alguma consulta a você? Não, claro, perguntaram. Eu posso nem estar aqui ano que vem, não sei. Mas isso, a cada ano que passa, a qualidade do torneio aumenta. Né? É uma divulgação de uma marca internacionalmente. E
creio que o Corinthians está todo ano fazendo, o Atlético Mineiro, o São Paulo já fez, o Fluminense já fez ainda. Acho que foi a primeira. Acho que foi na primeira que o Fluminense fez. Eu acho legal, cara. Você já reparou que os grandes times europeus, eles estão saindo logo na primeira semana de treinamento para fazer jogos na China, no Japão, na Ásia. O negócio é faturamento, cara. É divulgação da marca. Não vejo empecilho nenhum. O chato é que você, estando lá ou não estando, você vai ter que começar 18 dias depois no campeonato. Nem 18, né? Que a apresentação é dia 3. Vamos sim, independente de que se vai realmente ou não. Muitas coisas que se fazem quando você volta, aquela perda de 2, 3 dias que se tem com o exame médico, ela será feita tudo antes de os jogadores entrarem de férias. Fernando Veiga, ele foi exonerado recentemente por conta do vazamento de um áudio, onde ele falava a respeito da situação do Fluminense. É muito comum hoje em dia acontecer determinadas situações nesse nível. E muitas coisas que ele disse simplesmente era uma situação real do clube. Em relação a essa situação... Quem que disse? O Fernando Veiga, em relação ao áudio que vazou. Atrapalha o dia a dia aqui? Acabei de responder a ele, cara. Primeira pergunta, não atrapalha nada. Eu lamento que é um cara que estava frequentemente, uma pessoa que eu me tornei amiga. Agora, teve consequência? Óbvio que teve. Pergunta ao presidente o porquê. Porque no fundo ele não falou muita mentira. Tem isso. Mas isso aí, cara, é problema político, cara. Nós somos profissionais. Isso aí já foi respondido. Você lembra muito bem. Você lembra porque na eleição do Fluminense chegou a ser pedido para que eu gravasse um vídeo para um determinado candidato. Eu gravei. Porra, não tem nada a ver com política, cara. Sou profissional, trabalho com todo mundo. Então, agora, saiu uma pessoa que já tinha uma relação boa. Aí eu lamento. Como se vem o Parreira, independente de eu ser amigo do Veiga, não, eu ia adorar. É outro amigo, um cara com uma experiência enorme. Nesse momento aí, duro que nós estamos vivendo, com certeza isso seria muito importante. Bering é o nome que te agrada? Paulo Bering é o nome que te agrada? Paulo Bering trabalhou comigo em 2005, fomos campeões carioca. Chegamos à final da Copa do Brasil. É outro amigo que eu fiz no futebol, dentro do Fluminense. Parceiro, não sou eu que escolho o vice-presidente. Está me perguntando coisas, está querendo me dar um nó sem corda, cara. Para, pô, tu quer que eu falar de Florida Cup, negócio é em janeiro. Tu quer falar de carro de vice-presidente? Porra, não tem jogo amanhã com o Fla-Flu, cara. Vamos falar do jogo. Abel, então, falando do jogo. O Fla-Flu é um jogo que mexe muito com os torcedores. Eu queria saber o quanto que mexe com o treinador, o quanto que mexe com os jogadores, o que representa o Fla-Flu, ainda mais jogos decisivos. Tem um jogo pelo Brasileiro que pode deixar o Fluminense numa situação mais tranquila, depois tem mais 2 Fla-Flus decisivos também. O quanto que esse jogo é importante? Torna aquele negócio, né, que vocês criaram, o torcedor criou, o clássico charmoso. Isso criou uma rivalidade legal. Apesar que não lembro assim de ser jogo desleal, jogo de pancadaria, não. As equipes sempre procuram jogar. Para mim, ele agora representa muito, né? Porque o mais importante para mim é o próximo. E esse próximo, que é o Flamengo, independente de levar a rivalidade para dentro do campo, nós estamos precisando desse resultado. Nós estamos precisando de um bom resultado. E nós vamos dar a vida por ele. Aí depois a gente vai pensar no próximo, porque domingo não resolve a nossa situação, e também não vai dizer, o Fluminense vai cair. Aí domingo tu tem Avaí, tu tem que ir pensando assim, depois tu tem São Paulo, jogo a jogo. Agora que, claro, uma vitória no Fla-Flu te dá moralmente ou psicologicamente uma confiança legal. Motivar muitos jogadores que eles já ficam totalmente motivados por ser um clássico? Não precisa motivar, não. Além disso, estão no Fluminense, cara. E meus jogadores, eles têm plena consciência
desse momento que nós estamos passando. Eles têm consciência que tem que dar algo mais. E é aquilo que o torcedor pretende, né? Só para você falar sobre o Orejuela, ele jogou ontem os 90 minutos contra a Argentina. Em termos físicos, ele teria condições de jogar? Né? Não sei, ele jogou 2 jogos. Né? Você consegue me responder se vai jogar o Cuejá ou o Guerreiro? Eles vão chegar juntos. Então, se você me confirmar isso, ou o treinador me confirmar isso, eu confirmo se joga ou não. Muitos se perguntam, né, o motivo dessa queda de rendimento do Fluminense durante esse ano de 2017. No seu ponto de vista, que eu não tive muita oportunidade de acompanhar você em coletivo, mas do seu ponto de vista, que se deve a essa queda de rendimento? Talvez as lesões, convocações, apesar de alguns principais jogadores. Na sua visão, o que aconteceu? Não, na minha visão eu já falei isso, cara. Há muito tempo eu venho falando isso. O que acontece? Você pega o time do Fluminense que começou o Campeonato Carioca, que ficou 7 jogos sem sofrer gol, jogando futebol fantástico. Aí depois vem a contusão do Scarpa, depois vem a do Douglas, depois vem a do Júnior, tornou-se. Aí nós montamos uma outra equipe, que surgiu o Wendel, Luiz Fernando também começando a aparecer, e o Richardson vindo da seleção, ficamos com o Richardson, o Elton Silva e o Dourado, jogando com 3 atacantes. A equipe ficou ainda mais ofensiva, mais rápida, e era uma equipe que botava medo no adversário. Porque quando você... Hoje o futebol está assim, ó. Você quer a bola, todo mundo gosta de olhar lá. A posse de bola, 58% contra 42%. Quem ganha é que teve 42%. Que é o perigo no futebol hoje quando se tem bola. E quando você tem 2 caras rápidos dessa maneira do lado do campo, o adversário tem a bola, mas ao mesmo tempo tem medo. Ele sabe que ele não tem que rifar a bola, ele não pode perder a posse de bola. Então tivemos que fazer essa equipe. Aí daqui a pouco começa a voltar o Douglas, a gente perde o Richardson. Aí tu já tem que, né, de novo começar um outro processo. Aí está aquele negócio de você dar uma sequência boa para o Léo. Aí o Léo, com toda a dedicação que ele tem, ele oscila um pouquinho. Aí tu pega o Marlon. Tu põe o Marlon também tem 20 anos. E veio de uma camisa muito mais leve. A verdade é essa. Né? Você não pode comparar o peso de uma camisa do Fluminense com o peso da camisa do Criciúma. O Marlon fez 3 jogos conosco no início do ano. 1 pela Primeira Liga e 2 pela Copa do Brasil. Então nós vimos o jogador dentro do campo, jogando contra o Fluminense. Mas é um jogador de grande qualidade, cara. No momento ele vai dar aquele saltinho, aquele degrau que está faltando ele subir. Então, se você parar para pensar, você bota aí fevereiro, praticamente, né, quando começou tudo, o Campeonato Carioca. Então, bota outubro, são 8 meses. Quantas equipes já foram formadas? Então, o que fica prejudicado é o coletivo. E quando o coletivo se prejudica, você começa a ter preocupação de atirar responsabilidades em determinados jogadores que tecnicamente fazem a diferença. E esses jogadores não são os caras que vão resolver sozinhos. Não é por aí. É por isso que eu tenho uma admiração muito grande pelo Scarpa. Porque ele não se esconde, ele tem muita personalidade, ele corre, ele luta, ele joga numa posição, ele vem para o lado direito, vai para o lado esquerdo. Mas ele está sempre disposto, está sempre disposto. Mas fica pesado para ele e para qualquer outro. Então agora a coisa, eu acredito que a coisa deve melhorar, porque já temos um Douglas com muito mais ritmo, muito mais inteiro, e com certeza Sornosa também muito mais inteiro. Então tudo pode chegar no nível que a gente está pretendendo. Muito jovem, mas, por exemplo, você é um dos treinadores que tem mais bagagem no nosso futebol, perde só para o Vanderlei Luxemburgo e para o Oswaldo Oliveira. E do outro lado, por exemplo, a gente pega o Avaí, que são jogadores completamente experientes, da última partida, a média de idade, se não me engano, foi 28 anos, com o Claudinei Oliveira, que é o treinador mais jovem.
desse Campeonato Brasileiro. Como é que você vê toda essa relação de experiência dentro de campo, mas ali do lado de fora não tanta, mas no seu caso, dentro de campo pouca experiência, mas ali de fora muita bagagem? Cara, isso vai de cada um, cara. Isso vai do grupo que você pega. Eu normalmente, eu nunca tive sorte. A única sorte que eu tive na vida como treinador de futebol foi quando eu peguei o Fluminense em 2011, né? Que ali sim, ali tinha jogador. Aí em 2012, tu vê que quando nós assumimos era 11º, botamos lá no Libertadores direto, em terceiro. E no ano seguinte, Taça Guanabara, Carioca e Copa do Campeonato Brasileiro. Então, normalmente eu pego os clubes com situação muito complicada, né? Tem que usar muito garoto. Agora, foi bom você falar do Claudinei. Foi bom, porque não tenha dúvida, tem outros aí muito bons. O próprio Eduardo Batista, um treinador que eu gosto muito. O Claudinei é muito bom. O Claudinei é muito bom. Tu não tenha dúvida disso. Tem convicção plena, porque apesar de ele ter subido com o Avaí, pegou na situação complicada, subiu. A equipe começou mal o campeonato, teve muito tempo lá em último, e você vê onde é a classificação deles agora, isso mostra uma capacidade rara. Inclusive não só de conhecimento, mas também de comando e de liderança. Então eu quero até mandar um abraço para ele, porque ele é um cara muito bom. E dentro dessa safra aí, cara, não quero estar cometendo injustiça, né? Mas ele aí, o Eduardo, aí já ia esquecendo, tá vendo? 2 caras que eu top. O do Botafogo, cara. O Jair Ventura e o Zé Ricardo, cara. Esses caras vão. O futuro desses caras aí é garantido. São muito bons no que fazem. Você citou essa questão da pressão desses jogadores. Por mais que seja um clássico que é importante, é talvez a hora de não deixar eles mais pilhados ainda com tudo que está acontecendo. Você até falou, não é nesse jogo que realmente vai decidir a situação. É um jogo importante, mas também não dá para deixar maior do que ele realmente é, né? Exatamente. É por isso que eu te falei, ganhar tão bom que vai mexer com o astral, vai mexer com a confiança, vai mexer com o emocional. Porque muita gente fica falando, pô, vai pegar o Flamengo 3 vezes. O Flamengo 2 vezes daqui a 20 dias, cara. Falta muita coisa, né? Acho que é 1º de outubro, se eu não me engano. Não é isso? 5 de outubro, muito tempo, cara. A gente, agora, nesse momento, é uma coisa importante para nós, cara. E não tenha dúvida, se a gente não ganhar, a gente vai sentir. E vamos ter, depois que transferir tudo para o jogo do Avaí. E vai ser assim até o final, cara. Nós entramos, nós nos colocamos nessa situação. Nós não temos que tirar culpa em nada, cara, né? Em nada. Em nada e em ninguém. Nós que entramos, nós temos que procurar as soluções para levantar, cara. Fluminense e Flamengo vão se enfrentar pressionados, como já foi dito aqui, e de certa forma as duas pressões envolvem dinheiro. Só que no caso do Fluminense, porque falta dinheiro nesse momento, e aí vocês estão se virando como podem, e no Flamengo tem muito dinheiro, contratou muito, e agora ele está sendo cobrado pelos resultados. Que tipo de pressão, se é que existe uma menos pior de se lidar na sua carreira, qual você acha? É melhor lidar no clube que está sem dinheiro. Porque, pô, eu estou sendo obrigado a usar garotos, que são patrimônio do clube, são esses garotos que vão fazer o clube ter dinheiro aí na frente. E isso, nesse parâmetro aí, eu tenho um papel importante. Porque eu já falei para vocês, eu sabia da situação do clube quando peguei, não sabia que estava tão... O negócio era tão complicado como é. E também não podia imaginar que ia trabalhar com tanto garoto. Mas dentro, comparando uma situação e outra, a cobrança no craque ela é muito maior do que no menino. Abel, o Henrique não participou do treino. Dá para dizer que ele não tem condições de jogar amanhã e tem uma previsão de volta dele? Não. Henrique não.
O Henrique está fora. Os demais, cara, já está todo mundo treinando. Até o Marquinhos está treinando. Uns voltando, se adaptando. A gente, quando teve aquela semana aí, fizemos 2 jogos treinos. Ainda falta alguma coisa para alguns, mas todos já estão treinando, com exceção do pessoal de cirurgia, né? Calazans, Felipe, Luiz Fernando, esse pessoal não. E junto a eles o Henrique. Até o Leandro Eusébio, que teve aí hoje, está com problema de joelho. Ô Abel, em 2003, na tua passagem pela Ponte Preta, você estava vivendo uma situação parecida com essa que o Fluminense está vivendo. A Ponte Preta está lutando para não cair, se livrou na última rodada, você é o treinador. Você dá para fazer um comparativo daquele trabalho da Ponte para esse ano do Fluminense? É quase que a mesma coisa, enfim. Não quero viver aquilo, cara. Não vivi ainda porque não entrei na zona. Não quero viver mais aquilo. É muito ruim. É estressante. Para quem é perfeccionista, tu não dorme. Tu pensa. Acha até que pensa demais. Mas espero que a gente não possa passar isso, nem eu. Eu confio muito nos meus jogadores, cara. Isso acontece. Alguém vai ter que cair, né? Vão cair 4, isso é só óbvio. E às vezes cai grande, às vezes não cai. Agora nós temos tudo para que isso não aconteça.